Olá, gente, eu sou o poeta e escritor Alexandre Moraes. Estou por aqui para abrir mais esse canal de comunicação, ficar mais próximo de todo mundo, o pessoal que me acompanha, que me incentiva, e também para se apresentar, né, para quem não me conhece ainda, para quem vai descobrir meu trabalho a partir desse vídeo. Especialmente um beijo pessoal do meio escolar, né? Eu adoro quando estou junto do público estudantil, que é um público que tem acompanhado bastante meu trabalho, já que nós temos muitas obras direcionadas para o público infantil, né? Então, toda a minha gratidão, especialmente aos professores, aos mestres de cadeira. Então, estamos em 2020, eu estou completando agora, estou ultrapassando os 50 títulos publicados, entre cordéis, livros, CDs também de poesia declamada e obras em parceria e participações também em coletâneas. E claro, sempre buscando produzir mais. Eu vou tentar responder aqui 3 perguntinhas que são as que eu mais escuto nos meus encontros presenciais aí, nesses meus 20 anos, né, de trajetória, de muitos encontros, oficinas, bate-papos, recitais, e a gente está sempre interagindo com o público, e claro, muitas perguntinhas, e talvez as 3 que mais tenham se repetido. Uma delas é: quando você começou a escrever? E aí eu digo sempre que não existe um tempo ou uma idade para se começar a escrever, pode-se fazer isso a qualquer momento. No meu caso, eu despertei para a literatura através dos poetas cantadores, ou seja, fui despertado, fui tocado pela literatura oral, né? Então eu achava divino, como acho até hoje, a poesia criada, improvisada, né? O som ali da viola, aquilo me chamava muito a atenção e eu ficava percebendo, né? Tentando entender. Desse tentar entender, eu mergulhei na pesquisa e aí fui buscar na história, né, pesquisar de onde veio, como surgiu, o que era, quem eram aqueles nomes, né, e com isso tudo eu fui me deparando também com a literatura escrita, porque essa literatura oral dos cantadores, do aboiador, do tocador, do poeta que toca coco, né, o coco de embolada, ela também é muito próxima do cordel, né, da poesia escrita, dos poetas de bancada, como são chamados também os poetas que não improvisam, fazem suas poesias escritas e aí recitam ou publicam livros, né, diferenciados do cordel, livros mesmo com poesias diversas e temas diversos. E aí eu fui cada vez me aproximando e me apaixonando mais por todo esse universo. E aí, de tanto pesquisar, entender, conversar com as pessoas, que eu também procurei me aproximar muito, né, dos poetas, eu comecei a achar que podia também também escrever. E digo isso até sempre, que de todas as manifestações artísticas, a literatura, e especialmente essa nossa poesia, é aquela que tem um espaço menor entre o conhecer e o fazer. Ou seja, diferente, né? Isso, claro, tem os casos, né? Cada caso é um caso, isso não é regra geral, mas em regra é mais difícil você gostar de música e começar a tocar um instrumento, é mais difícil você gostar de pintar e de começar a desenhar telas, não é? Na dança, no teatro, enfim, outras manifestações. Na poesia, entre você gostar, despertar o interesse e começar a fazer, o caminho é bem mais próximo. E comigo foi assim. E claro que eu estava muito motivado para isso. E comecei a escrever. Eu tinha ali por volta dos meus 18 anos, 19 anos. Antes tinha alguns ensaios, né, umas coisas muito soltas assim, às vezes uma atividade escolar, uma coisinha ou outra, uma vontade de ser compositor, de escrever músicas para letras, né? Era o que eu pensava em tocar violão, cantar. Era a minha ideia de adolescente, era essa, não era escrever poesias. E aí uma coisa foi se somando à outra. Poesia mesmo chegou ali na fase dos 18, 19, e aí eu sempre escrevia um versinho, e aí ia mostrando para as pessoas,
pessoa que foi fundamental nesse momento, de sempre estar avaliando e dando dicas, foi o poeta Diomedes Mariano, foi um grande mentor. Depois, quando eu comecei a publicar também, né, os primeiros cordéis, o Dedé Monteiro também foi outro que eu procurei bastante. São duas grandes referências, além de várias outras que eu tive a sorte, tenho a sorte de conviver, né? Então foi assim que eu comecei, e é aquela coisa, né? Quando a gente gosta, se identifica, o começo é só um comecinho mesmo, né? Depois a gente não para mais. Estamos até aqui e querendo fazer muito mais, né? Outra pergunta o pessoal sempre pergunta, como é que você se inspira para fazer os seus trabalhos? Como é essa ideia da inspiração? E eu digo que a gente vive tendo inspirações, todo mundo, para tudo, né? Inspiração é uma motivação que a gente tem para fazer algo, não é? A gente acorda, de repente tem aquela motivação de fazer uma caminhada todos os dias, né? Aquilo é uma inspiração, é uma força que te induz a te colocar em movimento, né? E aí tem gente que não passa um dia sem fazer uma caminhada, outros preferem academia, outros preferem um esporte coletivo, uma natação, enfim. Na vida é sempre assim, né? No trabalho é sempre assim também, e nas artes também é sempre assim. Não, é um termo muito utilizado para as artes, para a poesia, para a música, a inspiração, mas não, é uma coisa de vida. É aquela coisa que te toca, que te motiva a fazer aquilo que você gosta, né? E fazer daquilo a tua essência de vida. Então não tenho assim uma regra, talvez alguns escritores, alguns poetas tenham e coloquem como exemplo, mas eu não tenho assim algo que seja o foco de inspiração. Eu preciso disso para me inspirar, eu sigo determinados rituais para encontrar ou para buscar inspiração, ou sempre que eu faço determinada coisa a inspiração chega. Não, até hoje não tem essa regra não. Mas eu sou muito assim de perceber o que a gente deve trabalhar, isso sim pode ser trabalhado muito, é a percepção das coisas. Às vezes a gente tem a percepção mais aflorada para algumas coisas, para outras não. Então eu sou muito de perceber, gosto muito de perceber as falas das pessoas, né? Tanto o modo de falar das pessoas, e aí a gente vai identificando personagens, né? Pela própria forma de falar, né? As identidades daquelas pessoas, né? Como vou percebendo os comportamentos, os arredores, né? A própria natureza. Então isso de perceber tudo e estar identificando pontos diferenciais nas várias manifestações naturais, humanas, seja o que for, isso vai trazendo esses toques inspirativos, eu chamo assim de toques inspirativos, que muitas vezes são transformados em poesia, muitas vezes não. A gente tem aquela sensação bacana e acha que aquilo vai se transformar num poema, num cordel, num livro, seja o que for, e às vezes não dá certo, não sai, foi só uma luz, um relampejo que passou. Mas por muitas vezes é assim que acontece. E aí desse toque de uma observação, de algo que a gente escuta, né, de um sentimento de alguém, de um sentimento nosso, esses toques vão chegando. E aí, conforme o momento que você está também, você vai transformando em arte. Porque o que te motiva não é a arte, então não é o seu fazer artístico, né? No meu caso é o escrever. Então todas essas sensações que eu vou sentindo, eu vou tentando transformar em poesia. E muitas vezes vem a sugestão, né? Alguém sugere um tema, alguém sugere um assunto, alguém pede para se fazer, e aí você começa a imaginar. E às vezes tem uma coisa que a gente diz, às vezes já vem pronto, né? O trabalho, o verso. Na primeira momento que você para pensar, você já consegue elaborar um enredo ali, quase que completamente, e aí basta só sentar e fazer os ajustes, colocar no papel. Então, assim, não existe uma regra que Alexandre se inspira e eu não consigo me inspirar do jeito dele e não vai dar certo. Não, não é assim. Cada um tem a sua forma. Eu não tenho uma regra padrão e acho que ninguém deve buscar essa regra padrão, não. Deve trabalhar essa ideia da percepção, né, dos olhares, dos sentimentos, e aí sim, a partir de cada sensação dessa que está nos circundando sempre, a gente vai transformar a partir desses toques inspirativos da forma que a gente sentir e conseguir colocar para frente. Não tem regra única, nem tem toque mágico, não. Está em ti, está em cada um de si
essa capacidade de perceber, de sentir e transformar em arte, no meu caso, em poesia. E aí muita gente pergunta também, especialmente o público infantil, que conselho você daria para quem pensa em ser escritor ou poeta? Conselho é difícil de dar, né? Nunca é fácil. Mas o conselho é o seguinte, olha, isso é para tudo. Fazer é a grande palavra, é o grande verbo, a palavra fazer. Usa isso. Se te motiva, se você se sente bem com a ideia de ser escritor, com a ideia de ser poeta, então faz, não fica esperando momentos, esperando ocasiões, esperando a ideia de se limitando com a ideia de que eu não sei, não consigo, não tenho dom, não fica ouvindo, né, críticas externas, né, não se apegando a essas coisas não. Faz, coloca no papel, quer escrever, teve uma ideia, coloca no papel. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente quer escrever e não quer mostrar para ninguém, mas enfim, o importante é fazer. E aí, quanto mais a gente faz, mais a gente vai se entendendo, mais a gente vai se descobrindo, e aí a coisa vai acontecendo. Então o conselho é esse, começa a fazer. Ah, mas eu faço e depois eu leio e não gosto do que eu fiz. Isso acontece com todo mundo. Os melhores escritores da Terra, da história, passaram por essa fase. Então, a ideia é essa, é fazer, não tem conselho melhor. E se não for poeta, se não for para escritor, o conselho é o mesmo. O que te der assim, o que te bater assim, o que te mobilizar, que te movimentar, que te causar arrepio, é isso que eu quero, é isso que me emociona, que me move, faz, acredita. Fazer é o que é importante. Valeu?